Observem que do centro até as extremidades tem uma graduação de 1 a 10. Então, quando vocês colocarem a sua nota aí nessa roda, quando eu vou falar de cada competência, eu indico, se vocês puderem já preencher ou algo assim. Por exemplo, se você colocar a nota 3, você vai pintar de 1 a 3. Se você não puder fazer isso agora, eu recomendo que você faça depois, mas a gente não deixe de fazer esse exercício dessa forma. Vamos começar aqui com a primeira competência. Primeira competência é o autoconhecimento. E autoconhecimento, por que a maioria das pessoas não dá muita importância a isso? Porque não conecta, né? Autoconhecimento é uma coisa muito subjetiva. Mas quando a gente fala de identificação de perfil de personalidade, quando a gente fala de preferência de liderança, quando a gente fala de formas de funcionar, de pensar, a gente entende que é uma dinâmica mais objetiva. Voltando ao que eu disse, vou passear rapidamente aqui, antes de você dar a sua nota, sobre os conceitos de perfis de personalidade. A gente tem 4 animais que representam 4 perfis. Tomem bastante atenção agora, a gente está com muitos alunos na sala, que coisa boa, adoro isso. Parabéns. E agora eu vou dar alguns exemplos e vocês vão mais ou menos se identificar em um ou outro. O primeiro animal é o executor. Como eu disse mais cedo, tem 2 animais que são mais extrovertidos e tem 2 perfis ou animais que os representam que são mais introvertidos. O primeiro animal que é extrovertido é o tubarão. O tubarão, ele representa o executor. E a frase de ordem do tubarão é fazer rápido. Então, é um tipo de perfil de liderança, é o advogado, que ele é voltado para a execução das coisas. Ele gosta de cumprir os prazos, mas de uma forma mais rápida. Ele não tem muita paciência com pessoas ditas mais lentas. Ele tem uma série de dificuldades nos relacionamentos, em estabelecer empatia, em ficar, como é que eles brincam muito, em ficar cozinhando a relação, em ficar nutrindo a relação. Então, o tubarão, ele é mais voltado para execução de metas e de forma rápida. Ele vai ter um outro padrão do tubarão, é a questão da fixação na meta. Qual é o calcanhar de Aquiles? Quando ele escolhe uma meta, ele negligencia todo o resto. Ele tem uma dificuldade de estabelecer equilíbrio entre advocacia e vida pessoal. Então ele começa aqui, ele vai agora implantar uma nova área no escritório. Ele vai parar tudo, ele vai ignorar a sua própria saúde, ele vai ignorar tempo, ele não vai ponderar. Ele não vai equilibrar. Então, ele é ficcionado na meta e ele é o famoso workaholic, né? Bem viciado no trabalho. São pessoas que tipicamente sofrem de gastrite, são pessoas que sofrem de... Os ataques cardíacos são mais por tubarão também. Então, em se tratando de procrastinação e gestão de tempo, o que acontece? Primeiro, como ele normalmente elege uma meta e persegue ela até o fim, negligenciando todo o resto, fica um fanatismo, um verdadeiro fanatismo, ele vai ter dificuldade de dar sustentabilidade a todo o resto da agenda e a todos os outros papéis. Então, ele meio que vai procrastinar por esse motivo. Outra questão que esse tipo de perfil também vai procrastinar. Ele precisa de autonomia. Ele precisa estar na liderança e no controle. Se um tubarão está como um estagiário, um funcionário, trabalhando na parte operacional do escritório, ele também vai dar um jeito de procrastinar. Se ele não puder atuar de forma mais rápida, se ele não tiver autonomia suficiente para atuar de forma mais rápida naquela tarefa, ele pode também procrastinar. Percebem mais ou menos a dinâmica? Então, estou te mostrando aqui o ponto forte e o ponto de sabotagem desse perfil, que é do executor tubarão. Executar, a melhor versão dele vai ser na execução. E o ponto de melhoria dele vai ser no equilíbrio emocional, nos relacionamentos e principalmente em não procrastinar as outras áreas que ele está negligenciando. Ok? Primeiro perfil. Segundo perfil, também dos extrovertidos, é o comunicador. Comunicador,
A frase de ordem do comunicador é fazer junto. Então, ele gosta de estar com pessoas, ele se alimenta de relacionamentos, ele tem uma extrema dificuldade em trabalhar sozinho, trabalhar isolado, trabalhar só se dedicando a coisas, ele vai se deprimindo. Ele tem uma necessidade muito grande de estar em equipe, de estar integrado. Qual é a questão desse perfil com a execução de tarefas e com procrastinação? Como ele precisa fazer junto, se ele estiver sozinho, ele pode vir a procrastinar. Se ele tiver que ficar imerso muito tempo numa tarefa sem que ele esteja se comunicando, ele pode vir a deixar essa tarefa de lado e buscar outra. Se ele também, como ele é comunicador, ele vai ter uma necessidade de aceitação social maior do que os perfis mais tímidos. Como ele precisa ser aceito no grupo, ele precisa estar comunicando, obviamente que ele vai precisar da aprovação alheia. Então, ele vai ter um grau também de insegurança muito grande para se expor, para divergir das opiniões alheias. Então, se, por exemplo, um comunicador que gosta tanto de falar, tiver que escrever um artigo que não seja bem aceito pelo público, ele já vai procrastinar os próximos. Se ele for falar algo para o público, num vídeo, numa palestra, que ele não venha a gerar consenso na plateia, que ele venha a ser aceito, que a ideia dele não seja aceita pela plateia, então ele vai procrastinar das próximas vezes. Porque ele precisa fazer junto. Percebem a dinâmica do perfil? Então, naturalmente, ele vai procrastinar aquilo que vai separar ele das outras pessoas. Então, o que esse perfil tem que trabalhar? Tem que trabalhar a autoestima, tem que trabalhar a segurança. Ok? Segundo perfil. Aí vocês vão dizendo se se identificam e no momento oportuno a gente vai discutindo sobre isso. O próximo perfil, a gente ainda está aqui na área do autoconhecimento, tá? Tem muito mais a se falar sobre isso, mas falando de autoconhecimento dos perfis, a gente tem aqui o perfil da águia. A águia, ele é o inovador. Ele é um perfil que ele gosta de ficar trocando de área do direito muitas vezes. Ele também tem um alto grau de necessidade de inovar, é o novo pelo novo. Então, aquele aspecto que eu falei antes, da produção de dopamina, de serotonina, que chega com os projetos novos, com as novas teses, com um novo parceiro de trabalho, com um novo cliente, isso é muito forte na águia. Qual é a dificuldade que esse perfil vai ter? De concluir. Esse perfil também vai ter uma dificuldade com atividades mais complexas, com atividades repetitivas, com copiar e colar. Então, a advocacia de massa para a águia é uma tortura. Então, observa esse tipo de perfil, que ele também vai ter que estar num lugar em que ele tem a mínima autonomia para inovar de alguma forma. E, finalizando aqui, tem o lobo, que é a maioria dos advogados que são do perfil de lobo, que é o perfil do planejador. Lembra do Linneu da Grande Família? Não sei se tem aí alguém tão novo que não tenha assistido esse seriado da Grande Família. O Linneu é a representação magna do lobo. É tudo perfeito, é tudo metódico, precisa de todas as informações para começar a agir. Quando começa a agir, só termina quando acaba. Entrega a alma, mas não deixa de fazer atividade, só que quer fazer uma coisa de cada vez. Uma frase típica do lobo é, quando você apresenta algum projeto para ele, ele fala exatamente assim. Tá bom, eu vou examinar com calma. Então, esse com calma vem assim em letras garrafais. Com calma. Então eu vou ler com calma. Eu vou examinar com calma. Eu vou avaliar com calma. No fim de semana eu avalio. Então, ele precisa de tempo para agir, para ter segurança de entrar em ação. O que é bom desse perfil? É a qualidade, é a honestidade, é a segurança. Você pode contar que ele vai cumprir com a palavra dele, que ele vai ter uma competência extrema. Mas ele vai ter dificuldade de lidar com mudanças bruscas, ele vai ter uma dificuldade de entregar com agilidade. Então, ele também vai procrastinar no sentido de que, se ele tiver que fazer alguma mudança no percurso, ele pode até mudar e ele vai entregar, porque o compromisso dele na entrega é maior do que tudo. Mas ele vai ter um desconforto muito grande, emocional. Ele vai ter um desgaste emocional muito grande.
naturalmente a saúde dele vai ficar extremamente comprometida. Ele é um perfil que ele tem uma dificuldade de expressar as emoções. Ele é mais tímido, ele é mais empático, ele absorve muito. Então, ele vai ter dificuldade de ter mais agilidade nas mudanças, nos processos mais mutáveis, né? Então, diante disso, eu quero que, se possível, vocês digam, eu me identifiquei, eu sou um pouco lobo, eu sou gato, eu sou isso, eu sou aquilo. Coloquem aí no chat, interajam com a gente, ok? E agora vocês vão colocar uma nota de 1 a 10. Quanto você acha que se conhece? O quanto você tem domínio sobre esses pontos positivos e os pontos negativos que eu mencionei aqui. Então, eu quero que vocês coloquem aí no chat mesmo. Vamos fazer dessa forma. E aí, depois, no escritório, quando a gente concluir a aula em casa, você responde de outra forma, né? Desenhando a sua roda. Mas agora eu quero que vocês respondam de 0 a 10. Qual é a nota que você dá para o autoconhecimento nesses aspectos da sua personalidade? O quanto você se conhece e gerencia os seus atributos de personalidade, tá? Quero que vocês coloquem aí. A Fabiana, a Flávia, a Josimeira, a Roberta. O pessoal tá dizendo que se conhece bem. Tem gente que se conhece 6, o 9, se conhece bastante, o 7. Conhece bem, né? O grau é esse. Eu conheço bem o meu perfil e sei gerenciar o meu perfil. Esse é o critério da pergunta. Ok? Então, tem de todas as numerações. Passando aqui para a próxima área, vamos fazer o próximo exercício. Autocontrole. Pulou para a segurança. Autocontrole. O quanto vocês... Qual é a nota que vocês dão? Eu vou acelerar um pouco, senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. Autocontrole. Qual é a nota que vocês dão para a questão do autocontrole emocional? Ou seja, o autocontrole emocional, tem pessoas que falam assim, Thaisa, mas eu sou calma, eu sou uma pessoa calma. Autocontrole não é ser calmo. Autocontrole é você receber um estímulo externo e não se mergulhar naquela emoção. Tem pessoas que manifestam a emoção através da raiva, tem pessoas que manifestam através do desânimo, através da melancolia, através da depressão, mas ela está manifestando. Então, autocontrole é você pegar a informação, o estímulo externo e dizer, isso é uma informação, eu controlo como eu me sinto. Eu controlo a forma como eu respondo. Isso significa que, independente do que você esteja sentindo, você está tendo a consciência do que você está sentindo e você opera na mudança emocional. Isso é autocontrole. Então, quero que vocês coloquem aí a numeração de 1 a 10 na questão do autocontrole. Tá? Continuando aqui. Peço novamente, eu quero informar a todos uma questão. Essa aula é sobre procrastinação, sobre concentração, sobre gestão de tempo. E se você está comigo aqui, como você está atuando aqui é como você atua na vida. Então, essa é a oportunidade de você entender as suas dinâmicas comportamentais de sabotagem e modificar isso imediatamente. Ok? Então, se mantenha aqui comigo. Essa aula é muito importante. Ela está sendo concedida gratuitamente por um convênio, por um projeto maravilhoso que o IBJUS tem, mas essa aula, eu vendo essa aula é objeto de consultoria paga. Então, eu tenho certeza que vocês estão no lugar melhor para resolver essa questão de procrastinação. Pelo menos começar a resolver. Ok? Segurança. De 1 a 10, qual é a nota que você dá para a sua segurança? Para segurança em se expor, segurança em gravar vídeos, segurança em fazer palestras presenciais online, em dar aula, segurança em enviar o seu currículo para melhores lugares, segurança em pedir um aumento, segurança em delegar, em fazer uma sociedade, segurança em escrever e publicar artigos. Qual é o seu grau de segurança? Tá? Vocês colocam aí.
tem de todos os números, né? O pessoal tá bem diversificado. A confiança. A confiança tem a ver com a segurança, mas tem mais a ver com a sensação de controle intelectual e de gestão. Quando a gente diz assim, eu confio no resultado que eu dou. E aqui eu não estou falando de resultado processual, mas o resultado de meio. A gente confunde muito isso na advocacia. A gente termina não dando um suporte e um serviço de qualidade para o cliente, porque a gente entende que não tem como garantir o êxito da ação ou da tese, e todo o processo intermediário a isso é desconsiderado. Tem muitos advogados que acreditam que trabalham para o judiciário, e quando, na verdade, eu já estou trabalhando para o meu cliente desde o primeiro atendimento. Vocês conseguem perceber a diferença disso? A confiança sou eu dizer, eu vou fazer acontecer. Eu vou entregar relatório para o meu cliente, eu vou fazer um atendimento de qualidade, eu vou dar feedback em tempo real, eu vou estar presente na vida dele, eu vou ter um procedimento, um processo de gestão automatizado, profissionalizado, para que ele seja respeitado nessa relação. Então, eu tenho confiança de que eu sou o cara. Então, quando eu tenho essa confiança, eu me sinto merecedor e eu começo a prospectar clientes mais qualificados. Eu começo a não me render a menores honorários, a barganha de cliente, a excesso de tempo no atendimento, a visitas sem aviso. Confiança. Confiança no resultado que eu entrego na prestação de serviço dessa relação a qual me proponho. Então, vocês colocam aí a questão da sua pontuação na confiança. Autoestima, doutores. Autoestima. Autoestima é tão sutil da gente identificar, mas o que acontece? Ela tá no que a gente suporta ou não. Nosso corpo fala sobre aquilo que é digno pra gente. A gente sabe quando o atendimento foi digno ou não, quando a gente se sentiu explorado ou não, a gente sabe quando a gente cobrou um valor de honorários que é digno ou não, mas alguma coisa nos trava a fazer diferente. Então a gente fica criando histórias, contando cada vez melhores histórias para justificar aquele abuso que estamos sofrendo, mas que a causa daquele abuso é a baixa autoestima. Essa ausência ou menor grau de amor próprio é que vai nos dizer qual tipo de cliente que a gente vai atrair e aceitar, qual tipo de sócio parceiro que a gente vai atrair e aceitar, qual tipo de relacionamento pessoal que a gente vai atrair e aceitar, tá? O pessoal chega e fala assim, mas eu quero aprender a precificar honorários. Todo mundo sabe fazer conta de matemática e quem não sabe tem aí a calculadora para resolver isso. A questão da precificação não é essa, é estritamente emocional, a dificuldade da precificação está nisso. Estritamente emocional não, tem uma parte que é emocional e tem uma parte que é mercadológica mesmo, a questão de posicionamento. Quando o escritório não tem a clareza que eu falei no começo, que ele não sabe para onde vai, o que quer, quanto quer ganhar, nem nada disso, ele dificilmente vai ter posicionamento. Se ele não tem posicionamento claro, ele não vai ter também uma facilidade de aparentar valor para o cliente. Então, são duas questões aí que envolvem a valorização profissional nessa parte de cobrança de honorários, que tem a ver com autoestima e também conhecimento de práticas de posicionamento de mercado. Então, quando a gente fala de autoestima, a gente fala dos abusos que a gente permite na nossa vida, da dificuldade que a gente tem de se colocar nas relações, nos projetos, no mercado, no mundo. Dificuldade que a gente tem de expor a nossa opinião, de divergir das pessoas, de dizer não, de dizer basta, de negar favores, de pedir aumento, de falar a verdade. Tudo está aqui na autoestima. É o meu senso de merecimento interno. Então, qual é o seu nível aí na sua autoestima? Gestão de rotinas. Falei um pouco disso há pouco.
O que a gente recomenda? Que vocês imediatamente adotem um veículo físico, seja uma agenda, seja um software, pode ser software gratuito ou pago, pode ser o Trello, pode ser o Google Agenda, pode ser o Evernote. Tem vários aplicativos gratuitos ou baratos ou caros que podem servir para você retirar as informações da sua mente, catalogar ela num veículo físico para você conseguir gerenciar. Então, gestão de rotinas começa pela clareza do seu negócio, o que você faz, para quem você faz, quanto você cobra, como você entrega. Respondidas essas questões, você vai para a operação. Como é que você vai executar tudo isso que você colocou na estratégia? Nessas perguntas estratégicas, você vai para a operação. Como fazer? Aí você, como fazer, você vai destrinchar em tarefas. Só que você destrinchar em tarefas, tarefas são diferentes de compromissos. Tarefas são os passos que te levam à conclusão de um projeto. E tem os compromissos, que são aquelas tarefas com datas. Se eu não estiver totalmente enganada. Tudo isso tem que estar na agenda. E tem formas de você gerenciar a agenda, né? A gente tem um curso avançado, Advocacia no Controle, em que o nosso professor colaborador Márcio Vieira, ele ensina como gerenciar a agenda de modo mais profissional e de modo mais sustentável. Então, essa questão de gestão de rotinas passa por você identificar tudo que você tem que fazer, colocar no veículo físico e você passar a identificar o que é mais importante e o que é menos importante para alcançar aquele objetivo maior, que em se tratando de advocacia, naturalmente tem a ver com rentabilidade e referência pública. Ao meu ver, é isso. As atividades todas, elas buscam esse propósito. Que a minha advocacia seja lucrativa e que ela seja reconhecida pelo mercado, pelo cliente, pela minha família, pelo mundo. Porque são esses dois combustíveis que eu vejo sustentar os advogados. A sustentabilidade financeira e o reconhecimento público. Então, as nossas atividades, elas têm que convergir para esse fim. Por que a gente quer ajudar as pessoas? A gente quer ajudar as pessoas porque a gente tem esse propósito de ajudar através da advocacia. Mas, para que a gente consiga ajudar mais pessoas, a gente precisa de um reconhecimento público. E não existe uma relação que funcione com uma mão só, né? A gente precisa dessa troca. Então, vocês colocam aí a sua numeração para essa questão do quanto vocês controlam todo esse planejamento, todas as suas tarefas e a sua habilidade em identificar o que é mais importante. Vocês acordam de manhã e vão para o escritório, vocês sabem claramente dizer, ó, isso aqui é mais importante, isso aqui eu vou botar para frente, isso aqui eu vou delegar, isso aqui não é para mim, não vou fazer, isso aqui eu vou abrir mão. Entende? Essa dinâmica de gestão de rotinas é a sexta, né? A sexta competência dos advogados autogerenciáveis. Então, recapitulando, quem tem um autocontrole elevado, autoconhecimento elevado, ou seja, sabe exatamente qual é o seu perfil, quais são os pontos fortes e fracos do seu perfil, sabe quando a atividade está convergente ou divergente com o seu perfil. Ele sabe. Inclusive, tem pesquisas que demonstram que profissionais que se conhecem ganham até 5 vezes mais do que a maioria. Autocontrole sobre as minhas emoções, autocontrole sobre como eu respondo ao mundo. Segurança, a segurança emocional de me expor, a confiança na minha capacidade técnica e operacional. Autoestima, alto valor, amor próprio, que me diz em que tipo de relação ou situação eu vou me submeter. E finalizando, a própria gestão de rotinas. A clareza que eu tenho dos planos, das metas e como eu operacionalizo isso dentro do meu dia a dia. Como é que eu jogo esse xadrez. Então, os advogados que são autogerenciáveis, que eles têm controle do tempo, que o tempo dele está melhor remunerado, que ele tem melhores resultados, eles têm desenvolvidos ou em desenvolvimento essas competências. Não adianta a pessoa entender muito bem do seu perfil e não trabalhar a autoestima. Não adianta você saber operar
um software de gestão de processos, você saber operar um Trello, se você não tem a segurança de se expor, se você não tem autoestima para colocar melhores níveis de rentabilização, se você não tem coragem, entende? Então, são competências que estiveram presentes nos advogados mais destacados nesse aspecto de resultado na rotina. Tá? Então, prosseguindo aqui, concluímos o nosso primeiro exercício. Já estamos assim bastante adiantados. Eu vou correr um pouco, porque eu me alonguei um pouco aqui nesse exercício. Estou adorando a interação de vocês e a concentração.